Fé e tulipas, tenha todos um maravilhoso dia, espero que esse seja um momento agradável e proveitoso. Vamos com a leitura de Números capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Espero que seja um momento agradável e proveitoso. Vamos lá, Números capítulo 26. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos e para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. Falou-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos e para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas. De Palu, a família dos Paluitas. De Hezron, a família dos Hezronitas. De Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão estes. Datã e Abirão foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal, mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Geraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Ragi, a família dos Ragitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osinitas, de Eri, a família dos Eritas, de Ored, a família dos Aroditas, de Arenili, a família dos Azerilitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, e de Selá, a família dos Selanitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram de Hezron, a família dos Hezronitas, de Ramu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.500. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Zaleel, a família de Jaleel, a família dos Jaelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Lezer, a família dos Iesritas, de Eleque, a família dos Elequitas.
E de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E esses são os filhos de Sutela de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufão, a família dos Sufamitas, de Ufão, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Iminaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram de Heber Campos Júnior, Heber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquelitas. E o nome da filha de Aser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jazer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Esses são os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta a Arão gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000.
todo varão da idade de 1 mês e para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 27 de Números. Espero que tenha sido um momento agradável e proveitoso. Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um maravilhoso dia.